Bom, eu sou o residente Henrique, eu estou aqui com o residente Eduardo. Hoje a gente vai passar a resolução do exercício 103 da prova amarela do Enem de 2018. Bom, para a questão em si. Bom, talvez tenha a questão disso. Talvez você já tenha bebido suco usando dois canudos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudo imerso no suco e o outro lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre porque porque a força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor, porque a densidade do ar é menor que a do suco, portanto o volume aspirado é muito maior que o volume do suco, porque a velocidade com que o suco sobe deve ser constante dos dois canudos, o que é impossível com com um dos canudos de fora, porque o peso da coluna do suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção de líquido, ou porque a pressão no interior da boca assume praticamente o valor daquela que atua sobre o suco. Bom, vamos para a resolução, né? Então, claramente o exercício fala sobre pressão, certo? E claramente quando o aluno terminou de ler essa questão e saiu da prova foi tentar fazer esse experimento, ver se realmente conseguia. Então, o que a gente consegue ver? Que quando o aluno ele puxa tanto o ar, o cano de fora do, do refrigerante, do suco, né, perdão, e puxa os dois canudos, estando um fora e um dentro do suco, a pressão interna é igual à pressão externa. A pressão interna seria a pressão interna da nossa boca. E a pressão externa, claramente, seria o ar que está em nossa volta. Bom, com o canudo para fora, vai equilibrar a pressão interna da boca com a pressão externa. Por isso é impossível você conseguir fazer a sucção do suco. Porque para você beber algum líquido com canudo, é, né, obviamente, você vai fechar a boca e a pressão interna da sua boca vai abaixar, fazendo com que a pressão existente no suco suba, ficando muito mais suscetível à sucção. Então, basicamente é esse o conceito, certo? Com o canudo para fora, a pressão vai ficar equilibrada, não vai ter diferenciação. Por isso é impossível você beber o líquido com um canudo para fora. Bom, vamos ver o que o exercício pede, né? Então ele quer por que essa dificuldade ocorre. Letra A. Ela ocorre porque a força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor. Bom, não faz sentido, né? Porque está em equilíbrio, então não deveria dobrar. Então, letra A, falsa. A densidade do ar é menos que a do suco. Portanto, o volume do ar aspirado é muito maior que o volume do suco. Bom, essa alternativa, ela está certa, certo? Ela está muito certa. Porém, o exercício ele quer a dificuldade, não porque como acontece, certo? Vamos continuar vendo as alternativas. Letra C. A dificuldade ocorre porque a velocidade com que o suco sobe sobre deve ser constante nos dois canudos, o que é impossível com os canudos de fora. Bom, não faz sentido, né? Porque o suco ele só vai subir por causa da pressão, certo? E não vai ser constante. Então, letra D. O peso da coluna do suco é consideravelmente maior do que que o peso da coluna do ar, o que dificulta a sucção de líquido. Bom, o peso da coluna do suco não é maior do que a coluna de ar, então, falso. Letra E. Dificulta porque a pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Então é esta, certo? Porque, como a gente viu, a pressão ela vai ficar igual, a pressão que está interna da boca vai ficar igual que a fora. Então, mesmo a B estando certa,
a letra correta, a letra que responde a questão é a letra E. A gente vai apresentar agora o exercício 133. Agora por enunciado. Então ele começa falando: visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que troque as rodas de seu automóvel de aro 15 polegadas para aro 17 polegadas, o que corresponde a diâmetro maior do conjunto de rodas e pneu. Duas consequências provocadas por essa troca de aro são: elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais instável e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. B. Abaixar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais instável e diminuindo a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. C. Elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais estável e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. D. Abaixar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais estável e diminuindo a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Ou letra E. Elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando-o mais estável e diminuindo a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Bom, vamos para a resolução, né? Vamos ver aqui de novo. Então, o rapaz tem aqui um carro muito bem desenhado. O que acontece é que ele está elevando esse aro, esse pneu. Então, estão vendo que eu não sei desenhar muito bem. Então, o que a gente consegue ver aqui? Que ele está elevando. Só por causa disso, vamos voltar nas alternativas. Elevar, abaixar. Não, né? Porque ele está elevando o tamanho do aro. E conseguimos tirar esta alternativa também. Ficamos com apenas A, C e E. Elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando-o mais instável e aumentando a velocidade do automóvel em relação indicada no velocímetro. O que o velocímetro faz? Ele pega a rotação da roda e multiplica essa frequência angular pelo raio. Ele não pega o diâmetro dela, ele não sabe o diâmetro da roda. Ele vai pegar só essa rotação. Igual na velocidade, existe ômega-r, que vai multiplicar a frequência angular pelo raio. Então, quando aumenta o raio, ele aumenta a velocidade, certo? Então, quando ele aumenta o raio, ele aumenta a velocidade. Então, quer dizer isso. Bom, a letra A aparentemente está certa. Vamos ver a letra C. Ele vai elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais estável. Aumentar a velocidade do automóvel em relação indicada no velocímetro. Tá. Elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais estável. E diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Bom, pense uma coisa comigo aqui agora. Essa parte, tornando mais instável, tornando mais estável. Bom, o velocímetro, ele só vai calcular, como eu disse, a tração, não o diâmetro. Então, se eu estou aumentando mais ou menos, um exemplo, 2 vezes, se eu estiver andando com o carro a 10 km por hora, isso que vai aparecer para mim no velocímetro. Porém, eu estarei andando a 20. Então, ele não vai ficar estável, vai ficar instável. Então, a letra certa é A, porque eu estou aumentando o centro de massa do veículo. E o velocímetro ele não vai ler essa aumentada. Então, esta é a resolução da questão 33 do caderno amarelo do Enem de 2018. Então agora a gente vai mostrar a resolução de um exercício, o exercício número 18, do vestibular da UFPR de 2014. Eu perdi meu mouse e achei. Bom, vamos para o exercício em si. No final do século XIX e no início do século XX, a física se defrontou com vários problemas que não podiam ser explicados com as teorias e modelos aceitos até esse período.
desses problemas consistia em explicar corretamente o fenômeno dos efeitos fotoelétricos. Sobre este efeito, considere as seguintes afirmativas. Esse efeito foi observado primeiramente por Henry Hertz, e sua explicação correta foi publicada em 1905 por Niels Bohr. A segunda, a explicação correta sobre esse efeito utilizou a ideia de Max Planck, que deu a luz incidente não poderia ter energia com um valor qualquer, mas sim energia dada por múltiplos inteiros de uma porção elementar. Terceira, segundo o modelo proposto, cada fóton, ao colidir com um elétron, transfere uma quantidade de energia proporcional à sua velocidade. Logo de cara, você já leu o exercício e acha meio estranho. Henry Hertz. Ele é o responsável pelo que a gente conhece na física parte sonora dos hertz, né? Kilohertz, e como também outros exercícios também tiveram dessa mesmo vestibular. E Niels Bohr, ele é outra pessoa que é responsável por outros fenômenos, mas frequentemente associado à física quântica, a próprias camadas, né, dos átomos. Então, logo de cara, você já pode dizer que isso aqui é falso. E como eu vou mostrar aqui, quem realizou primeiramente essa observação foi nada mais ou menos que Einstein. Ele mesmo fez a observação e explicou esse efeito em 1905. Também ele ganhou um Nobel em 1921 por causa dessa observação dele, essa explicação feita por ele. A doença é verdadeira. Tanto que em algumas fórmulas mais avançadas de efeito fotoelétrico, você utiliza uma das, vamos fazer isso, uma das constantes de Max Planck. Então isso aqui é verdadeiro. A doença está errada. Por que ela está errada? Porque a energia cinética do fóton é emitida pela diferença entre a energia do fóton incidente e a função do trabalho do material, que é dada por essa fórmulazinha aqui. E não transfere proporcional à sua velocidade. Então, obviamente que a primeira e a terceira são falsas, a única verdadeira seria a segunda. Vendo as alternativas, você realmente descobre que a resposta correta é a B.